que é minha obrigação, porque eu sei que o jornalismo que estamos fazendo está afetando esse país. É uma questão muito séria. E por causa disso, eu fui aqui voluntariamente, sabendo e esperando que não tem só deputados e deputadas apoiando o meu trabalho, mas também contra o meu trabalho, que eu consegui dialogar e responder para todas as perguntas. Por causa disso, eu achei que era totalmente importante para ficar aqui até o final. Eu quero também, porque recebi muitas pessoas me dando parabéns para esse trabalho, quero lembrar todos de novo que não estou trabalhando sozinho, estou trabalhando com uma redação em Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui no Brasília, uma equipe incrível, editores e repórteres brasileiros, a grande maioria jovens que estão fazendo esse jornalismo muito complicado, muito complexo, com profissionalismo tão alto e com coragem muito incrível. Eles não têm a mesma visibilidade que eu tenho, mas eles estão reportando todos os dias. E para responder para o deputado, não é só que eles estão trabalhando todos os dias, sem descanso, mesmo no fim de semana, mas por causa disso estamos trabalhando com mais parceiros que podemos, inclusive veículos de grande mídia que no passado nunca pensamos que íamos trabalhar com parceiros, exatamente porque nós sabemos que é muito importante que esse material saia com credibilidade e com confiança. E para concluir, eu quero falar que, como eu comecei a falar, apesar do fato que não sou brasileiro, esse país para mim é meu lar. E eu tenho um marido brasileiro e agora eu tenho 2 filhos brasileiros. E eu acho que o trabalho que estou fazendo é fundamental para o futuro dessa democracia. E isso é minha motivação. Isso é, para mim, o objetivo e o propósito do jornalismo. E acho que o ponto que o deputado Túlio disse no final era a coisa mais importante para personalizar esse debate. Isso não é sobre que você é em favor Lula ou em favor Lula ou Moro. Isso não é questão sobre se você está na esquerda ou se você está na direita, ou se você está feliz ou zangado que Lula é preso. Isso é questão como a democracia vai funcionar num jeito saudável. E precisamos de 2 coisas para isso. A primeira, precisamos uma imprensa livre para ter certeza que todas as pessoas que são poderosas não podem fazer nada nas sombras, só com transparência. Isso é crucial para evitar pessoas abusando seu poder. E a segunda coisa é que precisamos um processo judicial que é totalmente justo, porque botando pessoas na prisão, condenando pessoas é a coisa mais grave que o Estado pode fazer para negar a liberdade de alguém. E nossa reportagem não é sobre se Lula é inocente ou se ele é culpado. Não é sobre se Moro é um herói ou criminoso. Nossa reportagem é sobre se esse processo do Lava Jato, que tinha consequências muito profundas para esse país, era justo ou não. Isso é para o povo brasileiro, as instituições brasileiras, decidir. Meu papel e o papel da nossa redação é para fazer jornalismo, para informar o público, para divulgar a informação que o público tem o direito de saber. Isso é nosso trabalho até agora e vai continuar sendo nosso trabalho. Então, muito obrigado de novo pelo convite. Acho que essa foi muito construtivo e estou muito feliz pela essa oportunidade. Bom, mais uma vez agradeço a todos. Antes de encerrar esta reunião, convoco para a reunião deliberativa ordinária a ser realizada.
estamos começando mais um Fato Brasil, hoje especial aqui na WTV. Estamos aqui ao vivo já faz mais de 4 horas, mais de 3 horas, mas houve um corte na transmissão. Então estamos aqui ao vivo há mais de 3 horas e 35 minutos nesse último vídeo. E nesse finalzinho você acompanhou aí no começo do programa a fala final do Glyn, né, que é o fundador do site The Intercept Brasil, dando os seus esclarecimentos, né, na comissão de Constituição, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Nós estivemos acompanhando todo o processo desde o início, que foi na metade da tarde, foram 6 horas aí ao total de audiência pública. Nós transmitimos 4 horas, essas 6 horas aí, por uma questão técnica. E eu estou terminando, depois de toda essa cobertura, aqui ao vivo pela WTV Brasil. Se você está vendo no YouTube após, ou no Facebook após também, obrigado pelo carinho da sua audiência. Então estamos aqui dando continuidade a esta cobertura, dessa que foi, também na semana passada o Moro esteve presente, também nós tivemos a transmissão e a cobertura. Nós estamos passando por um processo de mudança na WTV Brasil, você pode perceber que nós mudamos o logotipo e tudo mais. Ontem nós tivemos um problema técnico e não conseguimos colocar nenhum programa inédito no ar, mas hoje estamos aqui acompanhando de perto toda essa questão aí, dos vazamentos, das denúncias que estão sendo trazidas pelo site da Intercept Brasil. Você acompanhou a audiência pública e o final aí da fala do Glyn. E se você não acompanhou, você pode voltar ao vídeo aí, que vai ficar salvo aí na nossa fanpage, e acompanhar tudo o que aconteceu na Câmara, ou então no próprio YouTube da TV Câmara. Você pode ir lá e acompanhar todas as sessões que ficam gravadas lá no YouTube. Tive momentos aí onde pessoas que são a favor do governo estavam exaltadas e muitas pessoas envolvendo. E o que ficou muito claro nessa questão aí, eu vou dizer isso com muito carinho, é que o jornalista tem um papel muito importante na sociedade, né? Eu vou mudar de câmera aqui que fica melhor nessa daqui, né? Então, o jornalista, ele tem um papel muito importante na sociedade, né? Que é justamente do quê? E eu acho que o Glyn falou isso aí durante essa audiência pública, justamente no sentido de que toda pessoa tem uma opinião, seja ela política, seja de que lado for, mas isso não influencia, não é que não influencia, mas o jornalismo ele tem que ser feito. Então é o que eu sempre defendi aqui. Se chegar uma denúncia para mim aqui de algum partido, de algum que denuncie alguma corrupção de alguém de esquerda, a gente vai denunciar. Se for de direita, a gente também vai denunciar. É por isso que sempre na minha vida jornalística, desde que eu comecei o Fato Brasil em 2011, pessoas da esquerda e da direita, dependendo da notícia que eu dou, da denúncia que eu dou, do comentário que eu falo, me chamam de esquerdista ou de direitista, me chamam de todos quanto é nome, me chamam de todas as questões. O que as pessoas têm que entender é que o jornalista ele tem como obrigação moral, como dever, como diz a Constituição, de trazer a público aquilo que é de interesse público, aquilo que chegou à questão. E cabe às instituições usar desse material e fazer o julgamento de que se as informações são falsas ou não, etc. Também foi muito discutido, aí muitas vezes foi citado pelo Glyn, por vários outros parlamentares, de que a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, garante a liberdade de imprensa, bem como a preservação da identidade da fonte do jornalista. Porque a imprensa ela é crucial numa democracia. Democracia é essa que as pessoas não gostam. Pessoas de extrema-direita, geralmente, não gostam, de extrema-esquerda também não. Democracia é essa, como eleições, etc., eles não gostam, porque eles querem impor suas opiniões, impor as suas vontades. É o que esse governo, por exemplo, tem feito. Eu tenho algumas outras notas para dar para vocês sobre outros assuntos que também são importantes, que eu acho importante chegar aqui durante o dia. Mas eu acho que o que vale aí é que não é que o Glyn agora está atacando uma pessoa que é defendida pela direita brasileira.
Mas quantas vezes eu e outros jornalistas também falamos mal de ações bizarras, de ações erradas do governo do PT, do governo Lula, do governo Dilma, aqui em São Paulo, do governo Haddad e até do governo da Marta. Né? Várias vezes. Se você acompanhar a minha trajetória política, você percebe que aqui não tem bandeira partidária, gente. A cor vermelha aqui do Fato Brasil só foi dada porque existe um padrão na arte jornalística em que notícias urgentes é dada em vermelho para poder chamar atenção. E notícias de esporte em verde, notícias econômicas em amarelo e do tempo em azul. Então a cor do logo não tem nada a ver com a questão política, que você está muito esquerdista. Mas mais uma vez eu digo para vocês, se trazer a verdade à tona, o fato aqui independente, uma denúncia sobre algo que está sendo colocado a ser esquerdista, então eu sou. E se você não gosta, você tem todo o direito de você buscar outro canal, outro site aí de fake news que você queira. O que eu tô vendo é que nós estamos dando muito mais credibilidade àquele tio chato do WhatsApp que acredita em qualquer fake news, ou aquele religioso totalmente fora de si, dizendo verdades, usando fontes duvidosas, ou então fake news, e nós estamos dando muito mais, o povo brasileiro está dando mais credibilidade para essas pessoas do que jornalistas que estudam, que trabalham com isso, que estão ali no contato das suas mensagens. Sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos pegando um caminho muito sem volta. O caminho de dizer que o jornalismo está sendo feito de maneira... A gente só acredita quando que o jornalismo que está sendo feito é um jornalismo real, quando ele fala o que a gente quer ouvir. Então quer dizer que se eu denunciar aqui, vamos supor, que se eu chegar aqui e denunciar que o Bolsonaro tem uma prova, eu recebi uma prova que, vamos supor, é uma suposição, que o Bolsonaro teria participado de um crime. Então quer dizer que eu sou esquerdista e tudo mais. Mas se eu chegar aqui e falar que o Lula tem provas agora que o Lula roubou, então agora beleza, tudo bem eu falar, porque eu falei o que as pessoas queriam ouvir. Me desculpa, gente, mas a partir do momento em que eu for um jornalista acuado, né? A partir do momento que, se você espera vir aqui que eu só vou defender aquilo que você acredita sendo certo, me desculpa, eu vou defender aqui o que eu acredito sendo certo. Mais uma vez cito uma frase de impacto dentre os nossos jornalistas, que é o seguinte: eu posso não concordar com a tua opinião, mas lutarei até a morte para que você tenha o direito de omitir, de dizê-la, de divulgá-la, de publicá-la. Isso é liberdade de imprensa. Isso é um trabalho jornalístico. Se está tendo alguma explosão aí ao fundo, está acontecendo aí alguma explosão, ou é tiro aqui na rua mesmo, pode também estar acontecendo. Nossa equipe já vai averiguar aí para trazer para você, mas provavelmente deve ser algum balão explodindo aqui, porque afinal as pessoas nesse país, tem muitas pessoas ainda que tem aquela cérebro de século XIX, XVIII, XVII, e ainda buscam usar situações em que ainda colocam coisas do século passado, como por exemplo balões que são tão perigosos, né? Mas vamos lá, vamos voltando aqui à questão política. Então eu gostei muito da fala do Glyn, que defendeu, representou todos nós jornalistas que temos a nossa profissão muito difícil nesse país. É muito difícil você escolher, e a gente escolhe jornalista porque a gente tem uma paixão pelo jornalismo, paixão pela verdade, paixão pelos fatos e paixão pela democracia. Pelo menos esse é uma das coisas que eu mais admito, que digo, que o que eu acredito é numa democracia plena. E toda a ideologia, seja ela de esquerda, de direita, comunista, liberalista, seja lá o que for, que vem aqui e diga que a democracia não é o caminho, eu não concordo. Eu acho que a democracia é o nosso caminho. Independente. Eu acho que a partir do momento... Eu acho que entre todos os lados que nós podemos ir, o democrático ainda é um dos mais justos. É o que a gente vai conseguir ter um diálogo. Nada que é imposto para mim é legal. Então não importa. Não importa qual que seja a linha. Também hoje a gente teve algumas notícias que são importantes, eu vim aqui dizer, que é o seguinte: o STF negou a liberdade provisória de Lula, né? Então foi negada. Agora vamos ver o que vai acontecer. De acordo com o próprio Glyn, mais revelações vão acontecer. E pode ser que esse assunto sobre a liberdade ou não do Lula pode entrar na pauta novamente. A Câmara do Rio, Câmara de Vereadores do Rio, rejeitou o impeachment do Crivella. A gente já tinha dado a gente está acompanhando essa situação desde quando
o pedido de impeachment foi protocolado, então agora acabou mesmo, a Câmara teve a votação e votou e acabou com o impeachment do Crivella, então ele está salvo da berlinda como sempre. O Bolsonaro, porque também não tinha, provavelmente, ela chegou a comissão da Câmara e os vereadores aprovaram isso, chegaram à conclusão de que não havia provas. Se não tem prova, não tem como dar impeachment o cara mesmo. Né? O Bolsonaro revogou o decreto de armas, né, passando na frente para não ter o decreto inviabilizado pelo Senado. Só que ele já está editando outras novas versões, tentando fazer uma manobra para que as armas sejam liberadas da maneira como ele acha que tem que ser liberadas, que pessoas acham que tem que ser liberadas. Mais uma vez eu digo que sou contra, porque imagina, todo mundo com armas, isso aqui vai virar uma algazarra, né? Aí uma verdadeira balbúrdia com todo mundo matando todo mundo, isso aqui vai virar uma guerra civil, né? E a Câmara aprovou um projeto que torna o crime provocar rompimento de barragem, né, por negligência, né? No caso da barragem, esse daqui eu gostaria de falar um pouco mais. A proposta foi elaborada a partir de uma sugestão enviada à comissão, que acompanhou as investigações sobre a tragédia de Brumadinho. Em janeiro, o desastre que levou 242 pessoas à morte, né? Então a Câmara dos Deputados aprovou, nessa terça, acabou de aprovar, um projeto que torna crime provocar o rompimento de barragens por negligência às normas de segurança. Agora caberá ao Senado analisar o tema, ou seja, vai ser votado, né? Analisado e votado. E o texto também prevê prisão de quem provocar o desastre ambiental e ampliação dos valores mínimo e máximo de multas por infração. A proposta aprovada na Câmara foi elaborada a partir das sugestões, como eu já disse, e que tem sugestões que a Câmara vem acompanhando as investigações sobre a tragédia de Brumadinho, né, que aconteceu em janeiro, como vocês todos dizem. O projeto inclui 2 crimes de lei nos crimes ambientais na Lei de Crimes Ambientais de 1998. O crime de provocar o rompimento de barragem passará a ser descrito como dar causa ao rompimento de barragem pela inobservância da legislação, de norma técnica, de licença, de suas condicionantes de determinação, autoridade ambiental e de entidade fiscalizadora de segurança da barragem. Né? Pelo projeto, a punição será de 2 a 5 anos de prisão ou de 1 a 3 anos de detenção se for constatado o crime culposo, ou seja, sem intenção. No caso do desastre ambiental, a pena seria de 4 a 12 anos de prisão e a pena será de 1 a 3 anos caso for sem intenção, ou seja, crime culposo. Né? Aí os valores, as leis desse crime prevê atualmente uma multa que vai variar de R$50 a 50 milhões e o texto estabelece multa mínima de R$2.000 e a máxima de 1 bilhão. Né? O que melhora um pouco a lei, mas ainda tem que passar pelo Senado, isso ainda vai acontecer, mas foi um importante avanço aí na Câmara também hoje, além dessa audiência pública. Bem, essas foram as principais notícias de hoje. Amanhã, às 22 horas, nós voltamos ao vivo. Lembrando que amanhã tem a Hora do Esporte especial. A gente não teve Hora do Esporte na segunda-feira, não teremos na quinta-feira também por uma outra questão, mas para a gente poder ter isso, o programa que seria feito na quinta será feito na quarta-feira, onde você vai ficar acompanhando as principais notícias do esporte aqui no Hora do Esporte com os meus amigos, com a Denise e com o Clóvis. E na segunda-feira que vem volta tudo normal com o Gilberto e com o Luiz e toda a nossa programação se normalizando aí. Estamos transmitindo pelo Facebook, em breve nós voltamos a transmitir em todas as nossas redes sociais. Estamos fazendo alguns ajustes, algumas mudanças na nossa TV. Eu agradeço o carinho da sua audiência por quase 4 horas de transmissão e esse Fato Brasil na edição especial vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua paciência e se você está vendo aí esse resuminho, esses 20 minutos de Fato Brasil ao qual eu fiz esse resumo e esses comentários. Agradeço, manda seu comentário aí na edição de amanhã. Eu gostaria de ler, gostaria de responder, desde que a gente mantenha também a nossa educação, mesmo que você tenha uma opinião contra mim, eu gostaria muito de ficar sabendo dela, mas vamos tentar pelo menos não vamos começar uma sessão de ofensas aqui também. Se for começar uma sessão de ofensas, a gente simplesmente vai ignorar. Tudo bem? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, pessoal. Tchau!